O Eto Fala Preta, Mulheres Negras e o Engajamento Político Contra-Colonial. Sou Baby Amorim e vou apresentar Nossas Falas Pretas. Nossa voz contando nossa própria história. Pensar, superviver e bem viver. Este é o episódio 3 do podcast O Eto Fala Preta. Nossas falas pretas que recebe a queridíssima, maravilhosa professora, doutora Catiúcia Ribeiro. Catiúcia Ribeiro é uma mulher preta, nascida e criada num quilombo no Rio Grande do Sul, mulherista africana, filósofa, doutora em filosofia africana pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde há mais de uma década se tornou a primeira pessoa a escrever uma monografia acerca da filosofia africana. Atualmente, é professora pesquisadora convidada da Universidade de Temple, na Filadélfia, no Departamento de Africologia e Estudos Afro-Americanos, o primeiro e mais importante departamento de africologia do mundo. É professora de pós-graduação da PUC São Paulo. Catiúcia apresenta o programa O Futuro é Ancestral no canal GNT. É coordenadora geral do Laboratório de Africologia e Estudos Ameríndios Jerumaã, da UFRJ, e fundadora e CEO do Instituto AG1 Filosófico, que tem como intuito propagar o ensino das filosofias africanas para a emancipação da população negra diaspórica. O tema do episódio de hoje, né, dentro das minhas pesquisas, eu cheguei num jovem angolano, cientista social, ativista, Samusuco. Ele vai falar sobre o encantamento do mundo provocado pela filosofia africana. A filosofia na África tem uma história, segundo ele, né? A filosofia na África tem uma história rica e variada que data do Egito pré-dinástico, continuando até o nascimento do cristianismo e do islamismo. Sem dúvida, foi fundamental a concepção do Ma'at, que traduzido significa aproximadamente justiça, verdade ou simplesmente o que é certo. E uma das maiores obras de filosofia política foi o ensinamento de Ptah Hotep, que foi empregado nas escolas egípcias durante séculos. E aí eu volto aqui para a professora Catiúcia, que tem, né, esse estudo específico de filosofia africana para nos contarmos um pouco mais sobre epistemicídio, né, que acho que faz parte, a gente não conhecer a fundo essa filosofia, faz parte desse epistemicídio, né, que o apagamento dos nossos conhecimentos e saberes ao longo da história, né, e, e se podemos considerar a existência dessa filosofia africana, que, segundo Samusuco, isso é um dos debates, se ela existe ou não existe. Olá, família. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas as pessoas estarão escutando essa conversa, essa troca. Muito obrigada, pelo convite para participar do podcast Fala Preta, né? Fiquei muito feliz e com um tema que é um tema que está dentro da caixinha do meu coração, que é filosofia africana e Ma'at, né? Eu defendi uma tese de doutorado justamente falando sobre Ma'at, né, pensando um sistema filosófico a partir de uma organização feminina, né, que se chama Matrigestão, o útero mítico e a ética do coração nas feminilidades africanas. E essa ética do coração é justamente a sistematização do pensamento filosófico de Ma'at. Mas, respondendo ao que você me trouxe, prazer, minha irmã, felicidade de fazer essa troca contigo, eu gosto muito de um texto de um filósofo que se chama Teófilo Benga, que foi uma das pessoas que acompanhou Cheikh Anta Diop nas investigações sobre a presença negra no Egito e como, para além da presença, para além da indicação de um Egito negro, também atesta que existiam epistemologias dentro desse espaço. E ele tem um texto muito bom, que é um texto sobre filosofia, né?
a história da filosofia, e ele diz que é um mero silogismo do racismo acreditar que a filosofia nasceu no século V com os gregos, né? Quando, na verdade, as filosofias nascem às margens do rio Nilo, no Quemet, né? E, e algo que eu sempre trago, que é muito importante, que não se trata de uma origem da filosofia, mas algo que o professor Mollef Ketchachant, que um dos fundadores e foi coordenador do departamento de Africologia aqui na Temple University, onde eu estou agora, ele traz que o Egito, né, que nós conhecemos como Kemet, era a capital do Velho Mundo. Então, era um espaço na qual todos os povos se direcionavam a esse território justamente por conta da construção do pensamento filosófico que existiam nas escolas de mistério, nas peranques, nas casas da vida, que era da antiguidade africana, né? Nessa mesma esteira, nós podemos também trazer um outro pensador, que é o George James, que escreve O Legado Roubado, e ele vai dizer, inclusive, que sim, né, que os egípcios ainda olhavam para os gregos e acreditavam que os gregos eram vistos como crianças do pensamento filosófico, uma vez que, como diz o Teófilo Benga, quando se começa a pensar a filosofia na antiguidade, porque assim, pensar o sentido da vida, qual o sentido da vida, isso são temas que sempre permeou o pensamento da humanidade. E aí, vindo para o epistemicídio, como você traz, eu gosto muito de algo que um outro filósofo sul-africano, Mongobi Ramose, nos apresenta, que quando se nega a existência do pensamento filosófico no continente africano, automaticamente você também está negando a humanidade dessas pessoas. Se filosofia é pensamento, e você diz que somente a partir dos europeus se produz pensamento, o que se está subtendido nessa afirmação? Que os povos que antecederam, né, esse processo filosófico não pensavam, então logo não eram reconhecidos como humanos. Então, o epistemicídio, ele não apenas apaga o conhecimento, como ele invisibiliza, né, a presença de outros pensamentos filosóficos. Nossa, nessa minha pesquisa, quando eu caio nas leis de Maat, é de 3.000 anos antes de Cristo, e Sim, sim, é uma produção antiguíssima, né? Então, como não existiu um pensamento, se você lê as leis, e teve três ali que me deixaram assim, nossa, elas já falavam-se disso em prol de uma coletividade, né? De se viver em coletividade, né? Por mais que, acho que às vezes leis, né? Assim, parece que engessam, né? A liberdade das pessoas, né? Mas uhum. ali Eu gosto era o muito bem viver ali, né? Para você ir sim, para. eu gosto muito de trazer essa ideia de leis, mas eu gosto muito de trazer como as provisões de Maat, né? Como um Sim. quadro de possibilidades que ele acaba se configurando como um mapa de localização das nossas relações com as coisas, nas nossas relações com os outros, na nossa relação com o contexto social que nós estamos inseridas, né? Maat, para quem não sabe, ela é entendida como um neteru. Neteru é o que nós podemos traduzir, não é uma tradução literal, mas nós podemos traduzir como uma deusa. Quando, na verdade, Maat ela é uma divindade, mas ela também, nós podemos perceber na figura de Maat, ela como um invocativo, uma tradição, uma escola filosófica, né? Então, existe a filosofia de Maat, que é uma filosofia de uma ordem moral, ética e espiritual, que também acaba organizando um sistema de justiça dentro desse território. Então, Maat, por ser filha de Ra, os olhos de Ra, né, o grande deus solar, ela é quem consegue fazer essa correlação de cosmorrelação e de uma coexistência, né? Entendendo também que o sentido de humanidade, o sentido de sujeito.
que era apresentado naquele momento é que você não é um ser isolado, você é um ser que automaticamente está conectado com a espiritualidade. Então, Maat, ela é uh, um mapa de localização existencial e ela apresenta 42 provisões de como você pode se organizar. Inclusive, tem uma série na Netflix que se chama O Segredo de Sankara, que eles estão fazendo algumas investigações, enfim, arqueológicas, e eles falam de Mate, né? Eles falam de como as pessoas naquela época acordavam de manhã pensando nessas provisões e ao final do dia elas também como se fizesse um checklist, né? Você tinha vivido com verdade aquelas provisões. E por que vivido com verdade aquelas provisões? Porque a Maat, que no julgamento da vida, para você sair à luz da vida, que erroneamente foi traduzido como no livro dos mortos, o seu coração era pesado nesse julgamento. E o seu coração deveria ser mais leve que uma pena. O que isso está dizendo? Né? Você deveria ter a leveza de correlação com o outro, não violando a condição do outro, e também vivendo em relação, né, harmônica com essas provisões de Mate. Por isso que eu gosto muito de pensar Mate como um mapa de localização. Né? Você se organiza no mundo a partir de um sistema filosófico, e o que é muito importante, feminino. Feminino. Eu falei, Deus Deus é mulher negra. Feminino, é isso. Assim. E uma particularidade, por exemplo, quando eu começo a estudar filosofias africanas há um bom tempo atrás, eu começo a estudar a Menomop. E a Menomop, assim como o Ptahhotep, que você citou, ele traz algumas provisões também, né? Ele traz 30 máximas de como você organiza o seu território. E ele sempre faz uma referência ao Majerumá, que é o nome do laboratório, e esse que é uma ética que o professor Renato também traz como uma ética da serenidade, né? Uma ética de correlação. E quando eu li esse Maá, eu fui atrás e descobri que era o feminino. Então, assim, e aí por isso que eu fui escrever sobre feminilidade, né? Entender também que existe um sistema filosófico organizativo a partir do feminino. E é maravilhoso, né? Nossa, muito, A sou gente, apaixonado. eu também fiquei apaixonada por tudo que eu pude acessar nesses últimos, nesse período, a partir do momento que fui convidada para fazer o ETO, né? E sobre filosofia africana. E você, né, a gente destaca aqui no seu currículo que é a primeira professora, não, a primeira pessoa a escrever uma monografia acerca da filosofia africana. Né? E eu queria saber um pouco mais dessas produções, se, fora o professor Renato também, né, que agora tem trazido a questão da filosofia de Orumilá. É, vocês fizeram um curso Nós recentemente? temos um curso juntos, né? Ai, Eu maravilhoso, agora não posso perder o próximo. Por favor, eu agora estou nos Estados Unidos, que eu vim para a abertura do semestre na Sim. Temple, Uhum. e que é agora na próxima semana, e eu retorno para o Brasil no início de setembro. E aí nós continuaremos com esses cursos presenciais, que é a filosofia do amor, que o professor Renato traz, do amor. E o amor, ele é o elemento primordial na filosofia, né? O amor à sabedoria, o amor a saber. Então, pensar esse amor totalmente desconectado dessa lente ocidental e como esse amor, né, por um processo filosófico, que também é um processo filosófico que não nos é apresentado, nos ajuda a pensar um outro sentido de sujeito, um outro sentido de humanidade. E na minha graduação, quando eu me encontro com a filosofia africana, porque os meus estudos sobre africanidades eles não começam na universidade. Eu entro na universidade acreditando que seria um espaço que eu conseguiria sistematizar esse pensamento que já era dado, né, nas reuniões daquela época de juventude negra, né, uma jovem de juventude negra, e eu já lia sobre africanidades, já era apaixonada pelo Cheikh Anta Diop, e eu entro na universidade acreditando que eu estudaria sobre isso, e quando eu entro na universidade eu me encontro com uma narrativa que me acompanhou durante os 4 anos da graduação, que era, não existe filosofia africana.
Não existe filosofia africana. Essa parecia um mantra da manhã, né? Eu Uhum. chegava e tinha que ouvir o tempo inteiro, não existe filosofia africana. Então, eu começo uma investigação sobre esse saber e depois, muito resumidamente, assim, porque é uma história longa, depois de muito lutar e trabalhar e passar por 6 orientadores, eu encontro um dos grandes parceiros e irmãos, e uma pessoa que eu amo muito nessa jornada, que é o professor Adoc Lobo, que abre a escuta sensível, né, para o que eu estava dizendo, e eu consigo publicar pela primeira vez na história da Universidade Federal do Rio de Janeiro uma monografia sobre filosofia africana, somente com autores africanos. E aí eu tinha, naquela época, eu já queria estudar sobre os Neterus e eu tive que jogar esse projeto para o doutorado, porque eu tive que fazer uma monografia comprovando a existência da filosofia africana. Inclusive, o título é O que é filosofia africana? Investigações epistemológicas acerca da sua legitimidade. Então, tive que escrever um trabalho, produzir uma pesquisa, provando que existe filosofia africana. No mestrado, eu dou continuidade a essa pesquisa, mostrando que existe filosofia africana e que, ao ser aplicada na sala de aula, ela promove um outro senso de percepção da realidade. E somente no doutorado que eu consigo sair desse lugar de constatação e comprovação e estudar a filosofia africana somente, assim, né? Sem ter que comprovar nada, sem nada. E, e essas produções, né, que hoje a gente já começa a ter, através das pesquisas, né, de filósofos nossos, das nossas filósofos, dos nossos filósofos brasileiros, é, é como uma das nossas participantes aqui do ETO falou, né? Nossa, agora nós temos filósofos para nós chamarmos de nossas, né? Uhum. E isso eu acho que isso faz uma grande diferença, né, no nível acadêmico e quando essas pessoas elas vão para as pontas, né, que vai para o ensino fundamental, porque eu acho que joga uma outra luz sobre a história, né, principalmente da história africana, que, como a professora mesmo afirma, do epistemicídio, né, das nossas produções. Então, queria só, que já está chegando praticamente no final do nosso episódio de hoje, quando você fala, né, que o epistemicídio ele chega antes da bala, chega antes da corrente, chega antes das Sim, violências e das desigualdades. Porque sim, se não existe uma base que alicerça a história humana de um povo, que não seja uma história somente de açoite e chicote, se cria um lugar de desumanização. Reintegrar a história é uma possibilidade de nos reconhecermos como humanos e como isso faz a diferença na formação dos nossos do prézinho, desde a primeira infância. sim, sim. História é poder, né? O reconhecimento da história nos ajuda na reconstrução do nosso pertencimento histórico. O que nós conhecemos de história e o que nós conhecemos sobre a narrativa da nossa humanidade foi produzida a partir do olhar do outro, e esse outro atravessado pela colonização que não reconhecia corpos pretos e corpos de pessoas indígenas como humanas. Então, é bonito quando você fala assim, agora nós temos filósofas para chamar de nossa, né? Tem eu, tem a professora Lorena, que é a doutora Lorena, tem a professora Maria Fernanda, que está aqui, inclusive, em Nova York, fazendo um pós-doc aqui também, que é da filosofia africana. Tem a professora doutora Nayara Paula, tem o professor doutor Walter Duarte, professor Juan Nascimento, professor Eduardo Oliveira. Nós temos hoje diversas e diversos interlocutores da filosofia africana que estão debruçados e debruçadas na construção de um saber de legitimidade da nossa coexistência. Porque é isso também, né? Falar de filosofia africana
também é falar da legitimidade do nosso saber e da nossa presença na história. Então, é extremamente importante que esse estudo ele chegue a partir dessas pessoas, desses interlocutores, porque tem uma relação também afetiva, espiritual, filosófica e histórica na produção dessas epistemologias, né? Quando eu estudo sobre filosofia africana, eu também estou estudando sobre mim, sobre a minha história, sobre a minha ancestralidade, né? O quanto ela é importante. Quando a professora Lorena estuda sobre política, ela está pensando também um modelo de política a partir de um sistema quilombista que valida a presença do que a população negra fez nesse país, e a professora Maria Fernanda, quando traz o Fanon, enfim, o professor Teófilo Reis também. Então, assim, é extremamente importante que essas pessoas falem de filosofia e falem a partir da sua ótica, porque é um estudo sincero, legítimo, né, e importante. E um estudo até então negado à existência, né? Portanto, É não isso, permitindo que é os negar interessados estudassem isso. a respeito, E né? o que a gente precisa entender, que eu gosto muito do que a professora doutora grandiosa Sueli Carneiro traz, é que o racismo ele é pensado por elites intelectuais, né? E tangenciado por essas elites. Então, quando ela fala assim, o que é epistemicídio? Em primeira instância, eu sou a própria vítima do epistemicídio. Então, assim, essa negação ela é intencional, né? Porque se você constrói uma massa preta que pensa como eu, como tu, como todas essas pessoas, a gente consegue criar um sentido de organização de povo. E aí, a partir desse sentido de organização de povo, nós também temos a possibilidade de fazer com que a população negra, que, como diz o Fanon, né, é vítima dessa máscara construída intencionalmente pelo sistema branco, se reconheça a sua história e reivindique essa história. Né? Então, assim, é intencional também, né, que nas escolas e nos espaços de ensino o nosso saber não seja protagonista dessa história. Querida, muitíssimo obrigado. Nosso tempo acabou. Já chegamos ao Ah, fim desse pena. episódio maravilhoso. Uma pena, porque é um assunto tão lindo, né? Assim, potente, que eu acho que vai ser Sim, maravilhoso. sim. O nosso podcast ele vai chegar a muitos lugares, né? Então, que chegue também a, através das rádios comunitárias, né? Que essa nossa conversa chegue a pessoas que precisam, né? Ouvir o quanto foi importante e é importante o conhecimento sobre a história de África e as produções africanas e a produção das nossas filósofas brasileiras, dos filósofos brasileiros e de todo mundo, né? E que a gente hoje possa também estudar aquilo, nosso interesse investigativo ele seja validado pela academia, né? Que seja legitimado, porque existe sim, não é possível algo que escrito há 3.000 anos atrás e que, sinceramente, você falou provocas, não foi provocações, você usou outro termo, não, das leis, tirou as leis, por favor? Provisões, Provisões. provisões. E E, na como isso é verdade, roubado, né? Lá na frente. demais. É o que o George James fala, né? Que é o nosso legado é roubado, o que nós conhecemos de filosofia grega, na verdade, é filosofia africana roubada. E É, aí algo que é muito importante é que, na verdade, é, ele ultrapassa 3.000 anos, né? Porque, por exemplo, nós temos 2.780 anos antes da Era Comum, os escritos de Ptah-Hotep, mas antes de Ptah-Hotep existia um vasto legado, né? Que começa em Imhotep, em Hotep, em tantas outras pensadoras e tantos outros pensadores. Então, eu gosto muito de trazer uma frase do Teófilo Benga, para que a gente encerre esse diálogo, é que a filosofia africana nasceu em tempos imemoráveis. é isso aí. Maravilhoso. Obrigada. Eu que Muitíssimo agradeço. obrigada. Obrigada pelo convite, Amei. obrigada pela troca e vida longa aos nossos Vida saberes, que eles longa. possam nos Axé. emancipar. Axé para nós, axé em nós. Nossa. Isso aí. Obrigada. E no nosso próximo episódio, Mulheres Negras, a vanguarda do movimento feminista e das lutas sociais. O Eto Fala Preta.
É uma série de podcast que faz parte do projeto Tecendo a Cultura do Instituto Casa Comum, realizado com recursos do Fundo Nacional de Cultura, FNC, por meio do termo de fomento 931-623 de 2022, junto ao Ministério da Cultura. Governo Federal, Brasil, União e Reconstrução. Créditos da equipe: Baby Amorim, pesquisa, criação, roteiro, locução e gravação do podcast. Wanda Martins, pesquisa e roteiro. Aline Capulbianco, estúdio EP76, sonoplastia e edição. Agradecimento especial à deputada Luísa Erundina. Estes episódios estão disponíveis no canal do Instituto Casa Comum, no Spotify e demais plataformas de podcast. Também no site do Instituto Casa Comum, www.institutocasacomum.org. Nos acompanhe nas redes sociais. Todos os programas estão liberados para uso educacional e transmissão gratuita por emissoras de rádio comunitárias, educativas e locais, bastando cadastrar-se no site do Instituto Casa Comum. Agradecemos a atenção de vocês. Até nosso próximo encontro.